42. Eu não vou me alongar muito por causa da hora. Vou pedir a Gabriela daqui a pouco para abrir o número 577, para que nós possamos cantar em louvor ao Senhor. Mas Atos 2, 41, 42, 43, 44 e 46. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amém? A palavra do Senhor aqui, ela vai nos falar acerca de uma igreja, que foi a primeira igreja criada na terra e a igreja que foi feita a partir de Cristo, porque assim os apóstolos, quando recebem o Espírito Santo de Deus, o Consolador, e Pedro, numa ousadia dada pelo Espírito Santo, prega a palavra ali a algumas pessoas, e essas pessoas se convertem ao Senhor. Aleluia. E começa a se formar a igreja do Senhor ali. A igreja do Senhor é essa que nós conhecemos e muitos não entendem como que é, como funciona. Igreja do Senhor somos todos nós que servimos a Deus. Não importa se somos assembleianos, se somos batistas, se somos presbiterianos. Não importa a denominação que nós servimos. Se nós servimos ao Senhor, nós somos igreja do Senhor. E o interessante é que a palavra vem nos dizer que, de sorte que nós que recebemos a palavra de bom grado, que introduzimos no nosso coração a palavra do Senhor, nós que recebemos a palavra do Senhor e começamos a colocar em prática e sabemos que aquilo ali é a palavra da verdade e entendemos que é a palavra que nos dá a vida, essa palavra que nos dá a vida, nós somos agregados, integrados à igreja do Senhor. Amém. Aquela pela qual Jesus deu seu sangue. A palavra diz que Cristo amou a igreja de tal maneira que se entregou por ela. Se entregou por algo maior do que a sua própria vida. E nós agora, com que recebemos a palavra, nós somos integrados à igreja do Senhor. Nós somos participantes do corpo de Cristo, participantes do corpo do Senhor. E o que eu acho interessante na igreja primitiva é que, mesmo com tantas pessoas, porque era uma igreja só e na primeira pregação do apóstolo Pedro, a primeira pregação, já quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Imagina o tamanho de uma dessa congregação. Todas as pessoas, elas tinham comunhão uns com os outros. Comunhão não é simplesmente o estar junto. Comunhão não é simplesmente o pertencer ou simplesmente o estar, mas não voltado para as coisas. Comunhão não é simplesmente ir à igreja. Comunhão não é simplesmente falar eu te amo, meu irmão. Mas a comunhão é aquilo que é comum a todos. É aquilo que é um coração voltado por alguma coisa só. É o coração estar pensando a mesma coisa, estar sentindo a mesma coisa. É o sentimento que é o mesmo entre todos os irmãos. Comunhão é estar junto, mas estar com o mesmo pensamento, o pensamento focado em alguma coisa só, em uma coisa só, em adoração ao Senhor. A palavra nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam, porque tinham recebido de Cristo, era o que eles viviam.
E nisso eles perseveravam. Perseverar é manter a confiança, é manter sempre a esperança. Perseverar é insistir naquilo que ele acha que é o certo. E o certo na vida desses homens era a doutrina dos apóstolos, e eles perseveravam, insistiam naquilo e viviam daquela maneira. E na comunhão, a comunhão era algo que existia entre eles, porque nada pertencia a uma pessoa e tudo era comum a todos. Todos tinham o mesmo pensamento, todos eram iguais, o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, como a gente estava falando hoje. Ter a mente de Cristo é algo tão maravilhoso que nós vemos a necessidade do nosso irmão e nós nos colocamos no lugar dele. E a gente não se conforma em ver a necessidade e não poder fazer nada. Muitas das vezes a gente não tem nada para oferecer, nada para fazer materialmente, mas a situação nos incomoda tanto que a gente começa a cair de joelhos e orar pelo nosso irmão e a interceder para que Deus age em favor dele. Falando nisso, perseveravam na oração. Eram pessoas voltadas para a oração. A oração é nada mais, nada menos do que o exercício da fé. A oração, no momento de oração, é quando nós falamos com Deus e temos a certeza de que Deus está nos ouvindo. A oração que é a demonstração de maior fé que nós temos é aquela que nós fazemos no nosso quarto, sem estar nas vistas de ninguém, sem estar aos olhos de ninguém, sem estar buscando fama aos olhos do mundo ou aos olhos das pessoas. Mas quando nós entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho, estamos sozinhos e começamos a falar com Deus. Isso é a manifestação da fé no nosso meio, no nosso coração. É a manifestação da fé na nossa vida. Porque nós não somos loucos de achar que estamos ali, estamos ajoelhados, estamos falando sozinhos. Não, mas nós manifestamos a fé em Deus, porque sabemos que Ele está nos ouvindo, sabemos que Ele está colhendo as nossas lágrimas, sabemos que Ele está nos observando e tratando do nosso coração e vendo o nosso interior. Aleluia. Isso é algo tão maravilhoso, é algo tão bom, é algo tão especial que nós temos, que Deus, Jesus ou o apóstolo Paulo classifica que isso é um dom, o dom da fé. Muitos não têm esse dom, mas é tão maravilhoso ter. E quando nós nos integramos à igreja do Senhor, é algo que floresce dentro de nós. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela nos constrange, a palavra do Senhor entra no nosso coração, e a palavra do Senhor começa a palestrar conosco, nós automaticamente desenvolvemos a fé dentro de nós. E nós pensamos, não pode ser simples coincidência as coisas que têm acontecido, não pode ser uma simples coincidência eu ter ouvido uma voz e a voz está falando comigo. Faz, não faz, espera um pouco, que ainda não é o tempo. Não é uma simples coincidência, mas isso é Deus falando contigo, porque você manifestou uma fé tão grande nele, depositou a sua fé nele, depositou todas as suas esperanças nele. E ele vai e fala assim, agora é a hora de eu falar com meu filho, agora é a hora dele me ouvir, agora é a hora dele entender que eu estou com ele. Aleluia. Amém. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, já diz a palavra do Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, nós somos sábios, porque sabemos que Ele é quem faz todas as coisas. Ele é quem opera todas as coisas. Ele é quem opera todas as maravilhas. Aqueles homens estavam vivendo nada mais, nada menos do que algo que o Senhor tinha falado. Antes de subir, Jesus chama os discípulos e fala para eles, olha, a vocês será dado o poder de fazer coisas maiores do que eu fiz. Aleluia. Porque aqueles que têm fé, as bênçãos os seguirão, as maravilhas, os sinais os seguirão. Os sinais que nós falamos, os sinais que nós vemos, é Deus revelando a sua palavra sobre a nossa vida, Deus revelando algo na nossa vida, Deus curando.
O apóstolo do Senhor estava lá, apóstolo no bom sentido, tá, irmãos? Estava lá orando e falou, ó, Deus está curando alguém aqui essa noite. E o irmão Paulo teve fé. E ele foi o abençoado. Amém. Os sinais do Senhor se manifestando, as maravilhas do Senhor se manifestando. Muitas pessoas ainda acham que Deus ainda não opera mais nada, que Deus só fazia as coisas no começo. Não, meu irmão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele quer fazer tantos sinais e tantas maravilhas. Mas para isso, basta que nós deixemos a incredulidade de lado e tenhamos fé. A palavra diz que se Jesus falando que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte, move-se daqui para outro lado, e ele se moveria. Aleluia. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, coisas maravilhosas da parte de Deus acontecem. Coisas grandiosas da parte de Deus acontecem. E todo o povo fica maravilhado. Deus está neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E todos que criam estavam juntos. O estar junto é maravilhoso. Estar junto dos irmãos, contando testemunhos, falando de Deus, recebendo e entregando algo de Deus. Nós nos enchemos de Deus a cada dia, quando a gente ouve um testemunho, quando a gente ouve a palavra de um irmão, quando a gente ouve um hino maravilhoso, a gente se enche. E quando a gente está cheio, a gente vai enchendo, a gente transborda e transmite também as maravilhas do Senhor, transmite também o Espírito Santo, transmite a glória de Deus que está excedendo sobre a nossa vida. Aleluia. Quão maravilhoso é isso! Quanto mais nós nos enchemos, mais nós distribuímos e nós recebemos. Isso é tão maravilhoso. O hino diz que ninguém explica a Deus e Deus é inexplicável mesmo. Porque nada no mundo, como Lucas disse, poderia explicar a grandiosidade de Deus, as maravilhas de Deus. Deus usa as coisas desse mundo, as coisas mais maravilhosas, para que nós que somos homens possamos entender a sua grandeza. Porque se ele falasse das coisas do céu, se ele falasse das coisas celestiais, nós não conhecemos, nós não entenderíamos nada. Verdade. Mas o parâmetro de Deus são as mais belas coisas deste mundo. Para que nós entendamos que as coisas de Deus são muito maiores do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, do que aquilo que nós desejamos. Deus tem algo muito maior para a nossa vida do que simplesmente isso. Aleluia. Mas é importante que nós estejamos juntos. Hoje nós praticamos algo de Atos que é tão maravilhoso e que muitas pessoas já não praticam mais. A palavra vai dizer no 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, buscar a casa do Senhor, estar na casa do Senhor. Lá é o lugar que nós nos aproximamos mais de Deus, porque estamos juntos, buscamos juntos, oramos juntos. Aleluia. Estar na casa do Senhor é tão maravilhoso que parece que quando nós estamos lá, é uma glória diferente, é algo diferente. Não que Deus não esteja conosco neste lugar, mas a casa do Senhor é algo maravilhoso. Mas a palavra também nos diz que, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amém. Algo tão importante como o culto no lar está se perdendo. Porque as pessoas agora elas não querem mais esse compromisso. Elas só querem sair da sua casa, ir para a igreja, voltar para a sua casa. Mas quando nós estamos num culto, numa sala de uma casa, reunidos entre irmãos, reunidos entre amigos, aleluia, nós vemos a glória de Deus ser manifestada neste lugar de uma maneira tão grandiosa. Nós vemos a Shekinah de Deus invadindo este lugar. Nós vemos Deus falando no nosso coração, porque nós estamos juntos, partimos o pão, estamos em comunhão uns com os outros. Estamos com singeleza de coração. Singeleza de coração é sermos sinceros diante das nossas emoções. É sermos sinceros diante daquilo que nós estamos sentindo. É sermos sinceros em assumir que nós amamos a palavra do Senhor. Aleluia. Nós temos Deus, nós amamos os irmãos como a nós mesmos. E quando nós praticamos essas coisas, Deus se manifesta no meio de nós. Deus se manifesta no nosso meio. Deus traz consolo, Deus traz refrigério, Deus traz as suas maravilhas. Como é bom quando nós sentimos a presença do Senhor.
Logo depois que nós sentimos a presença do Senhor, quando nós saímos daquele culto abençoado, eu acredito que eu posso falar por todos aqui, a gente vai para casa tão leve. O irmão Paulo falou que recebeu a oração, foi dormir no outro dia, estava igual uma pluma, leve. E é assim que Deus nos deixa. Nós saímos leve, quando nós sentimos a presença do Senhor forte no nosso coração, nos dá uma alegria transbordante, algo que não tem explicação, algo que é tão maravilhoso, algo que o mundo não pode sentir. Aleluia. Jesus está neste lugar, irmãos. Eu creio e eu sinto a presença dele. Amém. E é maravilhoso sentir a presença do Senhor. O salmista chega ao ponto de dizer que ele quer morar na casa do Senhor. Ah, como eu queria morar na casa do Senhor, para contemplar as maravilhas que ele faz no meio do seu povo. Porque a sensação é ótima, a sensação é maravilhosa. Estar com Deus é maravilhoso. A gente se esquece de problemas, a gente se esquece de dores, a gente se esquece de tantas coisas que vêm nos afligir nesse mundo, e a gente começa a imaginar, se aqui que nós estamos no mundo, estamos sentindo um pouquinho da presença de Deus, nós esquecemos disso tudo, imagina quando nós estivermos no céu, onde a presença do Senhor vai ser constante na nossa vida. Amém. E constante e integral. Vai ser total, a presença vai ser total de Deus. Por isso a palavra diz lá, ó, não tem dores, né, Lucas? O hino diz, não mais dores, não mais choro, não mais morte, nada disso vai haver. Porque a presença do Senhor, ela aplaca todas essas coisas. E com essa palavra nós aprendemos hoje que devemos manter sempre a confiança no Senhor de que a palavra do Senhor, ela entrou em nós e nos transformou. Fomos batizados e agora participamos da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Mediante essas coisas, tenhamos comunhão uns com os outros, perseverando na oração e partindo o pão em casa, recebendo os irmãos, visitando os irmãos, tendo plena comunhão uns com os outros, nos colocando no lugar um dos outros. E quando o nosso material, as nossas coisas materiais não puderem ajudar o nosso irmão, as nossas orações levam as coisas espirituais de Deus a um nível tão alto que Ele resolve todas as coisas. Aleluia. Amém? Que nós possamos manter sempre a confiança, a esperança e que nós possamos estar sempre em comunhão uns com os outros. Amém. Amando-nos uns aos outros. Esquecendo as coisas materiais, mas buscando as coisas que vêm do alto. Amém. Buscando as coisas de Deus. E assim nós vivamos uma vida com Cristo, para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém.